Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao DA Esportes. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Se puder, curta e compartilhe o nosso vídeo. Vamos a mais algumas notícias aqui de mercado da bola, aqui do futebol brasileiro, algumas movimentações. O mercado está meio aquecido nesse início de dezembro, né? Pós encerramento aí da temporada. A temporada ainda não acabou, mas os clubes estão em sua maioria de férias, né? Então vamos aí às principais movimentações aí da semana, começando pela chegada do Tite, né? O Tite chegou no Cruzeiro, o Tite é o novo técnico do Cruzeiro, o Cruzeiro, ele, logo depois da saída do Léo Jardim, né? O Leonardo Jardim, técnico português, logo após a eliminação para o Corinthians, anunciou a sua saída, né? Inclusive, fontes ali do Cruzeiro falaram que já estava certo que ele ia deixar o Cruzeiro após a participação na Copa do Brasil. E o interessante é que o Leonardo Jardim, ele parece que vai deixar de ser técnico, né? Ele parece que vai cuidar ali dos negócios dele lá em Portugal. Ele tem um olival, né? Uma espécie de plantação ali ele tem uma fábrica de azeite ali, né? Um negócio que ele tem um azeite lá, que lá em Portugal. E ele pretende deixar ali o futebol, né? Pretende parar de ser técnico de futebol. Boa sorte aí nessa nova empreitada dele. O Tite, anunciado como novo reforço do Cruzeiro. E com isso, né, o filho dele, o Matheus Bach, né, ele deixa o Santos, ele estava trabalhando no Santos ainda como membro da comissão técnica lá fixa, e ele vai trabalhar com o Tite agora no Cruzeiro. O Fábio Maceredian também vai trabalhar no Cruzeiro, sai do Santos e vai trabalhar no Cruzeiro. Cruzeiro começa aí, vamos ver como vai ser esse Cruzeiro novo nas mãos do Tite. O Cruzeiro também, o Gabigol, a chegada do Tite pode acelerar as coisas pro Gabigol, né? O Gabigol provavelmente vai sair do Cruzeiro, né? Porque ele ficou meio sem clima lá no Cruzeiro, né? Especialmente ali após perder o pênalti, ele não voltou com a equipe para Minas Gerais, né? E pode ser que ele deixe o Cruzeiro. Tem a questão dele com o Tite, ele já abertamente já declarou que tem ali um desacerto com o Tite, então o Gabigol deve deixar o Cruzeiro. O Santos também tem interesse, mas acho difícil que o Santos tem interesse no Gabigol, né? Mas vamos ver se o Santos vai conseguir trazer o Gabigol. Um detalhe é o seguinte, né? Para o Santos trazer o Gabigol vai esbarrar muito no salário, né? O salário do Gabigol é muito grande pro Santos pagar. O Cruzeiro também deve liberar o Bolasie, né, o jogador congolês, né, não deve permanecer para o ano que vem. O David Ancelotti, treinador do Botafogo, deixou o Botafogo ali, né, o preparador físico do Botafogo, ele não concordou com a saída do preparador físico do Botafogo e resolveu sair, né, do Botafogo, deixou o Botafogo, então, o filho do Carlo Ancelotti. E o Botafogo foi atrás do técnico do Mirassol, né, o Rafael Guanais. Mas o Rafael Guanais hoje confirmou que ele fica no Mirassol, que ele vai ficar no Mirassol. Houve ali o interesse, né, uma tentativa, mas o Guanais confirmou hoje que ele vai ficar no Mirassol. A intenção dele é ficar no Mirassol. Tomara, né? Tomara que ele fique no Mirassol. Ele não faça que nem o Carpini fez, né? O Carpini, ele conduziu muito mal a carreira dele, porque o Carpini, quando ele sobe o Juventude, né? Aí pintou o interesse do Santos, pintou o interesse do Cruzeiro, ele tava ali praticamente acertado com o Santos, aí o Cruzeiro apareceu de última hora, ele pensou em ir pro Cruzeiro, no final ele falou que não, vou ficar no Juventude, aí o São Paulo perdeu o Dorival pra seleção, e o São Paulo foi atrás do Carpini, e o Carpini deixou o Juventude. Tomara que o Guanais, ele não tem essa... conduza bem essa situação, porque assim, ele falou, vou ficar com o Mirassol para disputar a Libertadores, beleza, tomara que você fique, porque acho que é bom pro Mirassol, que o Mirassol, infelizmente, está perdendo jogadores, né? O Danielzinho foi pro São Paulo, né? Foi anunciado já como reforço do São Paulo. O São Paulo tem interesse no Gêmeos, zagueiro. Aquele jogador, o Meia Gabriel, que jogou no Flamengo, ele tá indo pro Sporting Cristal do Peru. Olha que movimento inusitado, assim, aleatório, né? O jogador
brasileiro indo pro Sport Cristal do Peru. Não sei. Bom, o Gabriel ele decidiu, tomou a decisão. E agora o Gabriel vai para o futebol peruano jogar no Sporting Cristal. O São Paulo fez uma negociação com o River Plate, né, uma troca ali, né, o Galopo ficou no River Plate e o São Paulo deve ficar ali com o Enzo Dias e o Gonçalo Tapia em definitivo, né, os dois jogadores ainda eram do River Plate, mas deve ser encaminhada essa troca aí entre o Galopo ficando no River, o Galopo acho que já tá certo que continua no River e o São Paulo fica com o Enzo Dias e o Gonçalo Tapia em definitivo. Não sei se a torcida do São Paulo gostou tanto assim dessas manutenções. Vamos ver. Falando em São Paulo e Botafogo, já que eu falei do Botafogo, né? Ou falei do interesse do Botafogo no Ferrarese, né? Tá praticamente certo que o Ferrarese vai pro Botafogo, e o Botafogo também tem interesse no Pablo Maia. E aí existe uma possibilidade de trocas entre os dois times, né? E o São Paulo tem uma lista que o Botafogo enviou ali de jogadores ali pro São Paulo, e o São Paulo, assim, na lista estavam nomes como Marlon Freitas, Savarino, quem tava na lista, meu Deus, tinha mais gente na lista, não tô lembrando agora, mas tinha o Vitinho, lateral direito, e o Jefinho também estava na lista, né? Isso. O Vitinho, lateral direito, o Jefinho, atacante, ponta, o Marlon Freitas, volante, e o Savarino, né? Jogador aí, jogador venezuelano. E tinha também na lista, foi colocado também o Joaquim Correia, cara. Cara, vou te falar um negócio. Se o São Paulo conseguir essa negociação sair com o Botafogo, acho que a torcida do São Paulo vai ficar muito feliz. Agora, a torcida do Botafogo, eu não sei, olha, a torcida do Botafogo deve estar bem brava se essas negociações acontecerem, porque tudo bem, o Correia não foi bem na temporada, o Correia foi um investimento alto do Botafogo, mas o Botafogo está praticamente trocando os jogadores aí, nomes relevantes aí, Savarino, Marlon Freitas e Correia pelo Pablo Maia e pelo Ferrarese, mas enfim, eles vão ter que se entender ali e ver como vai ficar essa negociação entre São Paulo e Botafogo. O Palmeiras exerceu a opção de compra pelo zagueiro Bruno Fux do Atlético Mineiro, né? Ele custou aí 22 milhões aos cofres alviverdes, então o Bruno Fux fica no Palmeiras. Um jogador do Galo que está voltando para o Palmeiras é o Caio Paulista, né? O Caio Paulista, o Galo não vai mantê-lo, não vai ficar com ele, e ele retorna ao Palmeiras. Não sei se o Palmeiras vai ficar com o Caio Paulista. Falei do River Plate, né? O River Plate na contratação, né? Deve confirmar a contratação do Galopo, né? O River Plate também está negociando o empréstimo do Fausto Vera, né? O Fausto Vera do Atlético Mineiro deve ir também para o River Plate. O River Plate se reforçando ali na questão do meio campo. O Aníbal Moreno também é um outro nome que pintou ali como possível reforço do River. Lembrando que o River Plate não vai jogar a Libertadores. O River Plate vai jogar a Sul-Americana. Vai jogar a Copa Sul-Americana, a equipe do River Plate. E o River Plate segue se reforçando aqui muito com os jogadores aqui do futebol brasileiro. O Thiago Silva rescindiu o contrato de forma amigável com o Fluminense. Vamos ver para onde vai o Thiago Silva agora, né? Não sei se ele vai se aposentar, mas assim, a princípio a ideia não é se aposentar, mas é jogar e buscar uma vaga na Copa do Mundo do ano que vem. O Thiago Silva ainda tem essa coisa de ambiciona disputar essa Copa do Mundo pela seleção. Acho que ele está em condições de jogar uma Copa do Mundo pelo que mostrou no Fluminense. Mas vamos ver qual é o caminho aí que o Thiago Silva vai tomar. Eu acho que só assim, não precisa ser Europa, né, Thiago? Eu acho que você pode ficar aqui num clube brasileiro, de repente você... Tudo bem, você deixou o Fluminense, acho que você não vai no Flamengo, acho que você não vai pro Flamengo, mas de repente, por que você não pode pensar num Cruzeiro lá com o Tite, você de repente vir jogar no Santos, né, com
com o Neymar, se o Neymar se o Neymar ficar no Santos, né, se o Gabigol for pro Santos, vamos ver, né? São opções que você tem, né? Até no Palmeiras, assim, o Palmeiras vai precisar de zagueiro, por que não o Thiago Silva? São opções aí. O José Botto, dirigente do Flamengo, ele também pode deixar o Flamengo, né? Porque ele recebeu, ele tá sendo observado depois do bom trabalho que ele realizou no Flamengo, e se caso apareça uma proposta boa para ele voltar à Europa, acho que o Botto vai acabar indo voltar aí a trabalhar na Europa. E o Neymar, né? Eu falei do Neymar, a renovação do Neymar entrou em pauta, né? O Santos está conversando com o staff do Neymar, com o Neymar, para ver se vai acontecer uma renovação. O Neymar interessa o Flamengo, né? Sempre interessa o Flamengo, né? É interessante para o Flamengo ter o Neymar, né? Vamos ver o que o Neymar vai decidir fazer. Se o Neymar renovar com o Santos, ele vai renovar por mais 6 meses, né? Ele não vai renovar um ano completo, ele deve renovar por mais 6 meses aí com a equipe do Santos. A torcida do Santos quer muito que ele fique, né? Mas vamos ver. E o Neymar tem que pensar bem, porque é um ano de Copa do Mundo, é um ano que ele tem que estar jogando. Em algum lugar ele tem que estar jogando, né? Ou no Brasil, ou na Europa. Só não vai para a Arábia, Neymar. Só não vai para a Arábia. Fica aqui no futebol brasileiro, vai para a Europa, mas... E Estados Unidos também acho que não é uma boa pro Neymar. Eu ficaria ou no Brasil, ou voltaria para a Europa. O Gerson foi oferecido ao Palmeiras, mas o negócio não deve sair, né? Não deve se concretizar. E falar de técnicos, né? O mercado de técnicos também é aquecido, né? Eu falei do Tite, que foi pro Cruzeiro. O Pesolano é o novo técnico do Internacional, né? Foi anunciado como novo técnico do Internacional. E o Remo, né? Clube do Remo, ele fez uma contratação, para mim, bem surpreendente, hein? O Remo, ele anunciou a contratação do Juan Carlos Osório, que passou pelo São Paulo aqui, agora eu não me lembro o ano que o Osório treinou o São Paulo, mas o Osório treinou o São Paulo, depois o Osório vai para a seleção do México, né? E disputou a Copa do Mundo de 2018, comandou a seleção do México na Copa do Mundo de 2018. Olha, eu achei um movimento interessante do Remo, né? Agora, eu acho, posso estar enganado, mas eu acho que o Osório não dura um mês no Remo, porque o Osório, ele tem um jeito de trabalhar que já deu problema quando ele estava aqui no São Paulo, porque ele tem uma coisa ali, o Osório tem aquela coisa do rodízio, né? Ele tem aquela coisa de mudar o time de jogo para jogo. Inclusive, ele muda os goleiros, né? Ele tem o hábito de mudar goleiro, né? E, cara, isso ainda não é bem aceito no futebol brasileiro, e eu lembro que no São Paulo isso já deu meio que polêmica. Na seleção do México ele fazia isso também, ele rodava o time, ele fazia um rodízio no time do México, e aí, assim, posso estar enganado, mas eu acho que não vai durar muito ali no Remo, mas eu torço para dar certo. Eu torço para que o Osório chegue lá e consiga fazer um bom trabalho. O Osório teve um problema de saúde, teve problemas ali pessoais na Colômbia, e é legal vê-lo de novo treinando. Vai ser legal vê-lo de novo treinando. O Osório é um treinador que tem boas ideias, mas ele é um técnico que talvez não despontou muito assim na carreira, né? Ele ficou muito aqui no Atlético Nacional, fazendo trabalhos aqui, fez um bom trabalho no Once Caldas, ele era o técnico do Once Caldas em 2011, quando o Santos é campeão da Libertadores. Enfim, vamos ver o que o Osório vai conseguir fazer no clube do Remo aí, no gigante aí da Amazônia, né? Num dos clubes aí do Pará, o clube do Remo. Boa sorte aí, o Juan Carlos Osório. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe. Eu fico por aqui e até a próxima.